Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberta Andreane Renault, eu sou criadora da fanpage Vocação Jurídica e também tenho um canal no YouTube com o mesmo nome. E hoje eu quero compartilhar com você um material que ainda é inédito. É isso mesmo. Eu estou fazendo algumas atualizações nos meus cursos de prática penal e preparando também um material muito bacana para o próximo workshop online que falará sobre a lei anticrime. E nesses estudos eu resolvi compartilhar com vocês um esquema. Todas as vezes que há uma alteração no procedimento, ou quando eu quero transmitir como funciona na prática aquele determinado procedimento, seja ele do júri, seja ele dos juizados especiais criminais, eu costumo fazer esses esquemas, porque eu acho que fica mais fácil de você compreender. É claro que eu não vou poder explicar aqui nesse vídeo todo o esquema, mas uma parte eu quero ressaltar porque ela é de extrema importância. Você já ouviu falar nos acordos de não persecução criminal? Esses acordos, eles surgiram, né, com essa lei anticrime, e é importantíssimo que você tenha domínio deles. Por quê? Porque você vai incluí-los na sua estratégia defensiva. Vamos entender melhor? Olha só, eu vou compartilhar com vocês o slide para que vocês possam compreender. O slide que eu quero compartilhar é esse aqui. Calma, não fica assustado, porque tem muitas informações realmente. Hoje, o que a gente vai abordar, talvez numa outra oportunidade eu aborde o restante, mas é o lado, o lado direito da tela, né? Então, olha só, eu estou mexendo aqui com o cursor para facilitar. Esse quadrado azul, vocês estão vendo o inquérito que já foi encerrado pela autoridade policial. Então, quando ele é encerrado pela autoridade, vai para o Ministério Público. Então, a gente já fala aqui do quadrado, do retângulo laranja. O Ministério Público pode se manifestar pelo arquivamento, como ele pode achar que não é caso de arquivamento. Então, por exemplo, se ele entende que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva, ele vai achar que não é caso de arquivamento, e aqui é que a gente vai conversar. Os casos do arquivamento, a gente fala numa outra oportunidade, porque é muito assunto, como vocês estão vendo aqui. Então, o que acontece hoje, né? O Ministério Público, se ele acha que tem indícios de autoria e materialidade delitiva, ele, antes de oferecer a denúncia, ele vai ter que observar se cabe naquela hipótese o chamado acordo de não persecução criminal. É uma medida despenalizadora, que, se aquela situação se encaixar nesse acordo e se o investigado aceitar a proposta do acordo, não há persecução criminal, não há oferecimento de denúncia, não há instauração de processo criminal. Então, é claro que é muito importante para o criminalista saber sobre esse acordo, quais são os requisitos desse acordo. Por quê? Porque se ele sabe disso, ele vai analisar a situação do cliente. E vamos supor que a situação do cliente é a pior possível. Ele já verificou que há indícios de autoria e materialidade. Ele já verificou que há uma grande chance do Ministério Público o quê? Oferecer a denúncia. Então, nesse caso, se aquela situação se encaixa em acordo de não persecução criminal, o advogado vai orientar o seu cliente a aceitar esse acordo para justamente evitar o quê? O oferecimento da denúncia. Então, olha lá, quando o Ministério Público, a gente está aqui no canto direito, eu estou mexendo com o cursor, ó, no retângulo laranja, o Ministério Público acha que não é caso de arquivamento. Aí, se ele realmente, aquela situação não cabe acordo de não persecução criminal, ele vai oferecer a denúncia. Agora, se cabe o acordo de não persecução criminal, se ele acha que cabe, ele vai oferecer esse acordo. Aí a gente está falando aqui, ó,
do retângulo verde. O MP oferece o acordo. E há a possibilidade, retângulo azul, do investigado recusar. E se ele recusa, pessoal, o Ministério Público não tem outra alternativa senão oferecer a denúncia. E se o investigado aceita? Aí vai ter uma audiência, mudou tudo, uma audiência com o juiz das garantias, que é aquele juiz que é distinto do juiz de julgamento, ele que vai controlar a legalidade da investigação criminal, é ele que vai assegurar, salvaguardar os direitos, né, e garantias do cidadão. Essa audiência ela é feita aqui no retângulo rosa, ó, com esse juiz. Quando o Ministério Público acha que o acordo de não persecução criminal cabe no caso em concreto e o investigado aceita. E quando é feito esse acordo, vai para o juiz para quê? Para ele homologar. Então, se ele perceber que não houve nenhum abuso, que está tudo dentro da lei, que é um acordo justo, ele homologa o acordo. E se ele, o juiz de garantias, ou das garantias, como alguns chamam, e se ele considerar que falta, que esse acordo merece ser reformulado, ele envia novamente para o Ministério Público para que reformule. Ou pode achar o juiz das garantias que esse acordo não merece ser homologado porque desrespeita a lei. Quando ele diz que não homologa, provavelmente volta para o Ministério Público e ele acaba o quê? Oferecendo a denúncia. E aí você vai me perguntar, tá bom, Roberta, eu já entendi que o acordo de não persecução criminal, ele obedece a alguns requisitos. E se esses requisitos estiverem presentes, o Ministério Público é obrigado a oferecer e o juiz das garantias vai homologar. Mas quais são os requisitos? Eu fiz aqui bem rapidamente para você ter uma ideia de quais são eles. Bom, a gente já tem algumas medidas despenalizadoras no nosso ordenamento jurídico. Se vocês lembrarem lá das infrações de menor potencial ofensivo, da Lei 9.099, né, vocês vão lembrar da transação penal. Então, se, por exemplo, o autor do fato aceita a proposta de transação penal, o que acontece? O Ministério Público sequer oferece denúncia. Existe uma outra medida despenalizadora que é muito conhecida também pela maioria, que é a suspensão condicional do processo, que, embora os requisitos dela estejam no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, esse benefício da suspensão, ele não se aplica só aos juizados especiais criminais, as infrações de menor potencial ofensivo. Se aplicam também nas varas criminais, desde que, repito, estejam presentes os requisitos lá do artigo 89. Muito bem, agora surge então esse acordo de não persecução criminal como uma outra medida despenalizadora. Mas, para evitar que o Ministério Público ofereça a denúncia, o que tem que acontecer? O crime praticado, no qual o seu cliente foi indiciado, ele não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça. E outro requisito é que você olhe a pena mínima desse crime. Se ela for inferior a 4 anos, também é um requisito para o acordo de não persecução criminal. Então, esses são os requisitos básicos. E aí, o Ministério Público apresenta algumas condições para esse acordo. Todas as condições, pessoal, estão lá no artigo 28A do CPP. Esse 28A foi alterado pela lei anticrime. Então, qual é a relevância? Deixa eu retirar aqui o slide para a gente conversar na tela cheia. Qual é a relevância desse acordo de não persecução criminal para a advocacia criminal e para o seu cliente? Vai retirar da persecução dos processos criminais aqueles crimes menos graves. Então, vai para o oferecimento da denúncia, instauração de processo, crimes gravíssimos, estupro, homicídio, roubo. Os crimes que são menos graves, que não foram cometidos com a violência e grave ameaça e se encaixam nesses requisitos que eu acabei de explicar, eles podem ser
o quê? Objeto desse acordo de não persecução criminal. E aí você pode me perguntar, Roberto, então quer dizer que um estelionato simples nunca vai ter a instauração do processo criminal? Não, pode ocorrer. Um exemplo disso é se o investigado não aceita essa proposta de acordo de não persecução criminal. Não basta o promotor oferecer. O próprio investigado tem que concordar e o juiz das garantias tem que homologar. Então, era esse, pessoal, o objeto aqui do meu compartilhamento. Eu espero ter ajudado vocês um pouquinho com essa compreensão e quero fazer aqui o convite expresso para você que está interessado nessa lei anticrime, que quer saber as nuances, mas sempre voltadas para a prática penal, né? O meu objetivo é esse. Não é só expor doutrina e jurisprudência, é trazer casos concretos onde a gente possa examinar isso de acordo com a lei. Se você tem interesse, eu te convido a participar do próximo workshop, que será inteiramente online, então você de qualquer estado poderá assistir e as informações eu vou enviar para vocês através do meu contato no WhatsApp, que está na parte descritiva desse vídeo, tá bom? Ó, beijo grande, estuda, porque é importante para o exercício da excelência na sua profissão. E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Vai ser um prazer ajudá-lo. Tchau, até a próxima, viu? Um abraço para você.